Na videoaula de hoje eu te ensino a confeccionar esse trilho de mesa ou tapete, você pode usar aí com essas duas opções. Ele mede 84 centímetros de comprimento por 47 centímetros de largura, então é uma peça que ficou do tamanho razoável que você pode utilizar aí dessas duas formas, tá bom? Primeiro eu utilizei esse ponto aqui, que eu já ensinei na videoaula passada, e incluí aqui o ponto alto relevo, tanto aqui no meio quanto aqui no barradinho, e ficou assim maravilhosa. Eu amei, eu utilizei metade de um novelo do barroco natural. E eu espero que vocês gostem. Tá um passo a passo bem fácil, bem explicadinho. Qualquer um que tá aí confeccionando há um tempinho já consegue confeccionar sem maior dificuldades, tá bom? Durante o passo a passo eu te ensino como fazer menor ou maior. E aí é só você soltar a sua criatividade, a sua imaginação para confeccionar peças assim lindas como essa. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui abaixo, ative o sininho de notificações. Sempre que eu fizer uma postagem, deixe o seu like, o seu joinha, que assim o YouTube entende que você está gostando e vai continuar te enviando as notificações. Compartilhe os trabalhos que você confeccionar aqui pelo meu canal com a hashtag Crochê com a Paty. Vai lá no meu site, Estúdio Artesanal, e também compartilhe. Lá vai ficar disponível para quem entrar no site e também ver os trabalhinhos que vocês confeccionam. Então é isso e vamos ao passo a passo. Bom, então olha, vou pegar aqui a minha laçadinha, dar o meu nozinho inicial, puxo a laçada, já fiz aqui o meu nozinho inicial, certo? E esse nosso ponto, ele é um ponto bem fácil. Eu preciso de 8 correntinhas para cada desenho, certo? Para cada motivo. Então, você pode fazer o seu cordão de correntinhas e depois dividir a quantidade que deu por 8, vendo se deu o número inteiro, aí você continua a confecção. Se deu o número quebrado, você vê se você diminui ou se você aumenta algumas correntinhas, tá? Então, eu também posso fazer dessa seguinte forma, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu já tenho um motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já tenho 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu já tenho 3. Então, esse ponto, eu vou fazer essa pequena amostra aqui para vocês com 3 motivos. Você vai fazer aí da sua peça o tamanho que você quiser, a peça que você desejar. Pode fazer tapete, pode fazer trilho de mesa, pode fazer roupa também, vai ficar bem bonito. No próximo passo a passo eu vou trazer uma peça de decoração e depois também eu vou trazer outra peça de vestuário para vocês verem o tanto que esse ponto é versátil para você utilizar em diversas peças, tá? Então, nessa aulinha eu vou mostrar para vocês apenas o ponto. Terminei aqui, coloquei a quantidade certa de correntinhas. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais 1, 2, 3, 4 correntinhas no total. Isso independente do tamanho que você fizer, você vai acrescentar aqui essas 4 correntinhas a mais, certo? Aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou contar 1, 2, 3 correntinhas, que é para o desenho do ponto, e de base eu vou contar 1, 2, 3, 4. Então, eu vou deixar aqui 4 correntinhas mais 3, certo? E aqui agora eu vou pegar a minha laçada, venho aqui na 5ª correntinha e introduzo a agulha. Faço um ponto alto. Então, olha, para o meu início, eu tenho 1, 2, 3, 4 correntinhas de base, mais 1, 2, 3 para o desenho do ponto, tá bom? E agora, eu acrescento mais 4 pontos altos para poder ficar com a quantidade de 5 pontos altos no mesmo ponto. 3... 4, 5,
5, ó, 5 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, vou contar aqui de base 1, 2, 3, no quarto, vou colocar um ponto baixo. Uma correntinha, pego a laçada, pulo 1, 2, 3, 4, coloco ponto alto na quarta correntinha de base. E aí, vou colocar mais 4 para ficar com um total de 5 pontos altos. Então, aqui, essa minha folguinha fica com 3 correntinhas, porque na quarta eu acrescento aqui os 5 pontos altos. 4, 5, ó. Esse meu espaço aqui, eu fico com 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí, agora, uma correntinha, porque eu já coloquei os 5, pulo 1, 2, 3, na quarta, ponto baixo. Uma correntinha de espaço, pego a laçada, pulo 1, 2, 3, no quarto, faço aqui os 5 pontos altos novamente. Dois, 3, 4, 5. Uma correntinha. E aqui, como eu já estou no final, eu vou colocar mais uma correntinha, porque aqui nós temos as 2 correntinhas, mais uma correntinha que conta como se fosse o ponto baixo, certo? Sobre a quarta correntinha. Então, eu acrescento no meu final 2 correntinhas. No meio, eu vou colocar uma correntinha apenas de espaço, e no meu final e no meu início, eu vou ter 2, tá? Para que o nosso trabalho não fique repuxado. Fiz as 2 correntinhas, olha, 1, 2, 3, na quarta aqui, né, que é a última, eu vou colocar, então, um ponto baixo. E finalizei, então, aqui a minha primeira carreira. E agora, nós vamos intercalando para cada carreira, para ficar diferente aqui esse nosso ponto fantasia. Então, o que eu vou fazer? Viro o meu trabalhinho sempre do direito para o esquerdo. Assim, o nosso trabalho fica retinho. E agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, mais 2 correntinhas de espaço, certo? E vou pular o primeiro ponto alto, vou vir no segundo ponto alto, vou colocar um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas de espaço, pulo o próximo ponto, no próximo ponto alto, um ponto baixo. Nesse intervalo entre aqui o meu ponto, eu vou colocar 4 correntinhas de espaço. Aí, eu vou pular o primeiro ponto, venho no segundo, coloco um ponto baixo. Aqui, eu coloco sempre 3 correntinhas de espaço, pulo um ponto, no próximo ponto baixo. E agora, nesse intervalo aqui dos pontos, 4 correntinhas. Pula o primeiro ponto, no segundo, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula um ponto, aqui no próximo, ponto baixo. Então, aqui vocês percebem que essa minha divisão, eu fico com um ponto sem trabalhar no início e um ponto sem trabalhar no final, também pulando um ponto aqui no meio, certo? Aí, agora, eu vou colocar 2 correntinhas, vou pegar a minha laçada, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. No quarto, eu vou colocar aqui, então, o meu ponto alto. Perdão, no quarto não. O quarto é o ponto de base. Eu vou colocar na quinta correntinha. 1, 2, 3, 4, na quinta. Porque daí é onde nós temos o nosso ponto baixo lá no início da carreira.
e eu fico aqui com as 2 correntinhas de espaço, tá vendo? Então, aqui eu já finalizei a segunda carreira do meu motivo. Virando o trabalhinho, agora, o que eu vou fazer? Nessa parte, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas que dá a altura do ponto alto, vou pegar a minha laçada, e aí eu venho no mesmo ponto onde eu subi as 3 correntinhas e vou acrescentar mais 2 pontos altos, ficando com um total de 3. Certo? E uma correntinha de espaço, venho aqui já nessas 3 correntinhas e ponho um ponto baixo. Uma correntinha de espaço e percebem que nós já estamos fazendo aqui o nosso lequinho, ó. Então, pego a laçada e vou colocar aqui nesse espaço de 4 correntinhas os 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Uma correntinha de espaço, venho aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, ponto baixo. Uma correntinha de espaço, pego a laçada, venho no próximo espacinho de 4 correntinhas para colocar, então, os 5 pontos altos. Então, aqui, vocês veem que nós já estamos repetindo o mesmo ponto da carreira. Então, a cada carreira trabalhada, nós vamos intercalando, e aí é o que vai dar essas ondinhas aqui no nosso ponto fantasia. Ó, 5 pontos, uma correntinha, no espacinho de 3 correntinhas, ponto baixo. Uma correntinha, e aí eu venho aqui, olha, 1, 2, na terceira correntinha, pego a laçada, faço um ponto alto, 2 e 3. Finalizando a minha carreira. Então, esse aqui é o lado direito da minha peça, ó. Tá vendo que já tá formando as ondinhas do nosso ponto? E esse é o lado avesso. Então, virando o trabalhinho, o que eu vou fazer? Nessa parte, eu vou colocar 2 correntinhas de espaço e vou vir aqui no segundo ponto e vou introduzir a agulha colocando um ponto baixo, certo? E aqui agora é onde eu vou colocar as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto baixo, 3 correntinhas de espaço, pula um ponto no próximo ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pula um ponto no próximo ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, pula um ponto no próximo ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo um ponto no próximo ponto baixo. E aqui no meu final, o que eu vou fazer para ficar bem parecido com esse daqui? Eu vou colocar uma correntinha, vou pegar a minha laçada, e aí eu venho aqui na terceira correntinha, que dá a altura do ponto alto, introduzo a agulha e vou fazer meio ponto alto. Então, eu tenho 3 laçadas, pego a laçada, tiro as 3 de uma vez. E aí, ele fica bem parecido aqui com essa parte. Sempre dessa forma que eu estou fazendo aqui, você vai fazer a sua confecção. Virando o trabalhinho, eu subo uma correntinha, venho aqui nesse espacinho, certo? Ó, e coloco um ponto baixo. Coloquei um ponto baixo, vou fazer uma correntinha e agora eu já venho pegando a minha laçada direto para o espaço de 4 correntinhas e vou acrescentar os 5 pontos altos. Então, aqui eu já estou sobre o primeiro motivo aqui da carreira, tá vendo? Eu estou repetindo sobre ela. 4, 5. Uma correntinha de espaço, um ponto baixo nas 3 correntinhas, uma correntinha de espaço e os 5 pontos altos aqui novamente. 2, 3, 4,
4, 5. Uma correntinha, um ponto baixo nas 3 correntinhas, uma correntinha de espaço, pego a laçada, introduzo aqui no próximo, um ponto alto, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, e aí eu venho aqui nas correntinhas do mesmo jeito, ó, e um ponto baixo. Olha aí como que já tá aqui a próxima carreira, ó. Agora eu viro o trabalhinho, e aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz nessa carreira. Então, a partir de agora é bem fácil você continuar a confecção, porque a cada essas carreiras trabalhadas, você volta aqui na primeira para você repetir, certo? Então, aqui eu trabalhei essa, agora eu vou trabalhar essa. Então, eu coloco 3 correntinhas, mais 2 correntinhas de espaço, pulo o primeiro ponto, no segundo, ponto baixo. 3 correntinhas, pula um ponto no próximo, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pula um ponto no próximo, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula um ponto no próximo, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pula um ponto no próximo, ponto baixo. Uma, 2, 3 correntinhas, pula um ponto no próximo, ponto baixo. 1, 2 correntinhas, nós vamos fazer aqui agora do mesmo jeito, e pego a laçada, introduzo a agulha aqui no ponto baixo e ponto alto. Ó, agora virando o trabalho, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçada, venho no mesmo ponto, acrescento 2 pontos altos. 3. Se você tiver em dúvida, é só você olhar aqui. Você fez essa carreira de correntinhas, agora é essa daqui. Então, eu coloco uma correntinha, venho no ponto, nas 3 correntinhas, coloco o ponto baixo. Correntinha, pego a laçada, introduzo a agulha aqui nas 4 correntinhas e acrescento 5 pontos altos. 3, 4, 5. Uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Correntinha, ponto baixo, correntinha, pego a laçada, venho na terceira correntinha, que dá a altura do ponto alto, um ponto alto, 2 e 3. Tem mais uma carreira pronta. Então, é dessa forma que eu trabalho esse meu motivo. Bom, para o nosso passo a passo, eu estou utilizando o Barroco Natural da Círculo. Esse novelão, ele tem 791 metros e é o número 6, então a espessura dele é bem grossinha, tá? Então, rende bastante e o novelo também dá para você fazer bastante peças, tá? Eu não vou utilizar esse novelo, eu estou utilizando ali uma sobra que eu tenho, que é o suficiente, então você não vai utilizar todo esse novelão. Esse novelão aqui dá para você confeccionar outras peças, se você quiser comprar dele. Tem também em quantidade menor, tá? Aí fica a seu critério. Todos esses novelos que são fios naturais, a cor é 0020, tá? Aqui tem todas as especificações, os cuidados que você tem que ter para manter a sua peça por mais tempo. Esse fio, ele é 100% algodão. E esse novelo é 700 gramas, tá? A Tex, para você também poder achar um fio parecido, 885. Agulha indicada para crochê de 4 a 4,5, tá bom?
Então, eu vou utilizar esse fio e vou utilizar aqui agulha círculo número 4,5 ou número 11, tá bom? Então, para esse meu passo a passo, eu já ensinei para vocês, você já viu aí no início, o ponto que eu já iniciei em outra aulinha. Então, eu coloquei o mesmo ponto aqui, para você não ter dúvida de onde está aí a confecção ensinando esse ponto. Então, como você já viu e você já aprendeu, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos. Esses 6 motivos dá 48 correntinhas, tá? Se você pegar 48 e dividir por 8, vai dar 6 motivos, certo? E se você pegar 6 vezes 8, vai dar 48. Então, seguindo a regrinha do passo a passo do ponto, peguei essas 48 correntinhas e aumentei mais 4, ficando com 52 correntinhas no total. E aí, eu iniciei a confecção, então, desse desenho. Para esse tamanho, certo? Eu estou fazendo dessa forma. Porém, você pode fazer tanto menor quanto maior, fica a seu critério. Você só tem que respeitar essa quantidade aí de pontos para cada motivo, que são 8 correntinhas para cada motivo, tá? E aí, no final, você aumenta 4 correntinhas. Então, essa minha peça, eu coloquei aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras do meu ponto. E aqui vocês percebem que eu finalizei com essa carreira de correntinhas já para deixar o meu tapete bem retinho. Trabalhei as 12 correntinhas e aqui já do lado avesso mesmo, ao invés de vir aqui fazendo essas correntinhas para dar os espaços para fazer o próximo motivo, eu trabalhei apenas um ponto baixo, 6 correntinhas, vim aqui no terceiro ponto alto, coloquei um ponto baixo, 6 correntinhas, no terceiro ponto baixo e daí por diante até chegar aqui no final. Não se preocupe, porque aqui do outro lado eu também vou te mostrar essa parte. Eu só trouxe sim já para facilitar aqui o nosso passo a passo. Então, aí você vai trabalhar o seu ponto, certo? Por uma quantidade que você acha legal. Se você trabalhar essa quantidade e falar, não, ficou muito grande, eu quero diminuir. É só você vir aqui, então, diminuir algumas carreiras, fazer essa carreira aqui de finalização e cortar o fio, tá? Tirar o que está sobrando. E aqui no meio, nós vamos colocar outro desenho, certo? Outro ponto. E aí, depois desse desenho aqui do meio, eu vou acrescentar a mesma quantidade de carreiras que eu tenho desse lado, eu vou acrescentar do outro, certo? Então, por isso que não pode ser muito grande, a não ser que você queira fazer um trabalho bem grande, uma passadeira. Tanto faz. Tapete, trilho de mesa, aí vai ficar a seu gosto, dá para você utilizar das duas formas. Então, você trabalhou essa parte, agora você vai vir aqui. Vamos pegar o nosso fiozinho. Eu vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, tá vendo? Pode ser que do próprio direito da peça, não do avesso, tá? Você vem aqui do lado direito, pra gente iniciar, então, essa confecção aqui desse ponto. Então, eu vou dar aqui um nozinho inicial. E vou subir aqui 2 correntinhas. Como esse fio, ele é bem grossinho, então, ele aqui com esse pontinho já de início, ele já dá a altura do ponto alto. Então, eu vou colocar só mais 2 correntinhas, tá? Então, contando aqui com o pontinho de início, eu tenho 3 pontos altos. 3 correntinhas que dá a altura do ponto alto, tá? Já venho trazendo aqui os fiozinhos de início para arremate. E agora, eu tenho que colocar aqui nessa minha carreira a mesma quantidade de correntinhas que eu tenho para esse meu motivo, porque depois eu vou continuar o desenho. Então, eu tenho que colocar aqui as 48 correntinhas. Eu não vou colocar as 52, porque senão vai sobrar, certo? E vai ficar feio o trabalho, você vai ter que desmanchar. Então, você vai colocar a quantidade de correntinhas que você precisa para cada motivo que você trabalhou. Então, você trabalhou 6 motivos, você vai colocar 48 correntinhas. Se você trabalhou uma quantidade menor, você vai ver sem contar com aquelas 4 correntinhas que a gente coloca a mais, tá bom?
E aí é super simples, ó, nós vamos trabalhar aqui essa carreira em pontos altos. Então, aqui nos meus espacinhos, eu vou colocar 3 pontos altos. Ó, 1, 2, 3. E aqui eu vou colocar um ponto alto. Onde eu tenho aqui todos esses pontos altos, eu vou colocar apenas um. No próximo espacinho de correntinhas, eu também vou colocar 3 pontos altos. Trabalhando dessa forma, quando eu chegar no meu final, eu vou ter os 48 pontos altos que eu preciso para depois prosseguir com a confecção do meu desenho. Ó, trabalhei os 3 pontos altos. No ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto alto. E aqui, nos espacinhos, colocando 3 pontos altos. 2, 3. Aqui, um ponto alto. No espacinho, 3 pontos altos. E aqui, no ponto baixo, um ponto alto. Então, eu vou trabalhar assim até o final da carreira. Bom, cheguei no final, então aqui agora eu vou colocar o meu último ponto alto aqui no ponto baixo. E tá finalizada então a nossa primeira carreira aqui de pontos altos, tá vendo? Então, olha, percebem que a nossa peça está retinha, não está embabada e nem repuxada, tá vendo? Tá do tamanho certinho que é pra ser. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou virar o meu trabalhinho, tá? E aqui, eu vou trabalhar da seguinte forma. Esse já vai ser o desenho do nosso motivo, tá? Então, aqui, eu já começo pelo lado avesso, porém, eu vou colocar o meu ponto para ficar do lado direito. No meu início, eu sempre vou subir 3 correntinhas, que dá a altura do ponto alto. Vou pegar a minha laçadinha e agora eu vou trabalhar ponto alto relevo. Quando eu estiver no avesso da minha peça, eu vou pegar ele aqui por trás, tá? Fazendo dessa forma, ele vai ficar sempre pra frente, o alto relevo. Então, sempre que eu tiver no avesso, eu vou pegar o meu ponto alto relevo por trás. Ponto alto relevo já ensinei em várias peças, você vai trabalhar na metade do ponto alto. Então, você vai introduzir a agulha aqui, olha. Nós vamos deixar de lado esse primeiro ponto alto, vou vir no segundo, e aí eu vou trabalhar na metade dele, no meio dele, tá vendo? Eu vou passar a agulha aqui por trás, e vou puxar aqui a minha laçada, e vou trabalhar o meu ponto alto normal. Ó, trabalhei, vou trabalhar mais um alto relevo para ele ficar pra frente. Então, eu vou pegar aqui por trás, no meio do ponto, levar pro lado de lá e puxar a laçada. Faço o ponto alto, certo? Pego a minha laçada, agora, os 2 próximos pontos altos eu vou trabalhar normal, sobre os pontos altos da carreira anterior. Então, eu vou introduzir a agulha e vou trabalhar um ponto alto, 2 pontos altos. Em cima, aqui mesmo, tá vendo? Normal. Agora, eu vou trabalhar 2 altos relevos novamente. Vou pegar lá por trás, porque eu estou no avesso da peça. Então, eu venho aqui, tá vendo? Pego lá por trás e faço o ponto alto. Deixa eu pegar aqui de novo. Ó. 1
e pegar o outro aqui também, ó. À medida que você for trabalhando, você vai pegando o jeitinho e vai ficando mais fácil de você fazer. Agora, eu venho trabalhar 2 pontos altos sobre os pontos altos. Então, o nosso desenho aqui desse ponto vai ser dessa forma, tá? Ó, pega a laçada, vai lá por trás e faz o ponto alto relevo. 1, 2. Agora, eu trabalho 2 pontos altos normalmente, ó. 1, 2. E 2 altos relevo. Então, eu pego lá na metade do ponto, ó. 1, 2. E vamos trabalhando assim, então, até o final da carreira. Aqui no avesso, ele vai ficando assim, ó, trançadinho. Bom, cheguei no final e aqui está igual ao meu início, sobrando apenas um ponto alto. Olha, eu fiz o alto relevo aqui lá por trás e então está exatamente aqui como no meu início. Então, agora eu venho aqui na terceira correntinha e coloco o último ponto alto. Uma dica para vocês, que eu esqueci de falar aqui na carreira de pontos altos, é que, como nós colocamos as 4 correntinhas, então vai sobrar 2 pontos aqui, tá? E aí, você pode fazer a adequação, tanto aqui no início, quanto no final, ou aqui no meio. Então, você vai diminuir 2 pontos. Aqui a gente veio colocando 3 pontos altos em cada espacinho e um ponto alto aqui sobre o ponto baixo e aqui sobre os pontos altos. Então, em algum desses espacinhos, você vai colocar apenas 2 pontos altos e em um outro também, 2 pontos altos, tá? O meu eu já fiz aqui essa adequação e eu esqueci de falar anteriormente para vocês. Aí sim, você terá aqui os 48 pontos altos, porque nós colocamos aqui um ponto alto no início, né, que é sobre aqui o ponto baixo, e um ponto alto no final sobre o ponto baixo, para nossa carreira continuar bem retinha. Aí é só você fazer essa adequação aqui no meio. Você vai diminuir 2 pontos altos para dar a quantidade de 48 certinha, contando com um no início e um no final. Super simples. O meu já tá certinho aqui, essa adequação. Ó, tem um que eu deixei aqui no final só com 2, e tem outro aqui no meio, que eu nem lembro mais onde foi, mas tá por aqui, tá? Essa diminuição, então é bem simples. Então, agora, virando o trabalhinho, o que eu vou fazer? De agora em diante, eu só vou repetir carreiras. Já estou com o meu desenho pronto, e aí eu sei que no meu início e no meu final, eu vou deixar um ponto alto. Então, no meu início, eu sempre vou subir 3 correntinhas, vou pegar a minha laçada, e aqui é o que eu falei com vocês. Olha aqui o meu ponto alto relevo na frente. Então, eu estou do lado direito, eu vou trabalhar o meu ponto alto relevo pela frente. Então, eu venho aqui na frente, ó, pego no meu ponto e faço o ponto alto. Pego a laçada, venho aqui no meu ponto, ó, pegando lá por trás, tá vendo? Pego lá por trás do ponto e trabalho o ponto alto. Agora, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Aqui vai ser do mesmo jeito, ó. 1, 2. E agora, é o alto relevo pela frente, ó. Então, aqui, pegando pela frente, é bem mais fácil. Ó, fiz os 2, ponto alto sobre ponto alto agora. E nós vamos trabalhar assim até o final da carreira. Agora, o alto relevo, pego pela frente. 1, 2. E os 2 pontos altos.
Então, eu vou trabalhar ali até o final, e aí eu volto mostrando mais uma vez pra vocês a próxima carreira. Ó. Olha aí, então, o jeito que já tá ficando aqui a nossa peça, bem bonito esse ponto. Estou aqui no final, fiz os 2 últimos relevos, então agora eu vou fazer o último ponto alto na terceira correntinha. Ponto alto normal. Viro o trabalho e agora é do jeito que eu falei pra vocês, olha, sobe as 3 correntinhas, pega a laçada, agora é o ponto alto relevo, pego por trás. Então, eu venho aqui nos 2, de agora em diante já é mais fácil, porque tem o desenho. Então, você já sabe identificar onde você tem que fazer o alto relevo e o ponto alto normal. E aí, você só tem que se atentar. Lado avesso, pega por trás, lado direito, pega pela frente. Aqui, ponto alto normal. E agora, o alto relevo, pego por trás. Então, agora eu vou trabalhar mais algumas carreiras. E aí, eu volto mostrando pra vocês a quantidade. E aí, nós vamos continuar, então, o desenho do nosso trabalho. O avesso vai ficando assim, todo enrugadinho. E aqui do direito, o nosso ponto, o nosso desenho. Bom, então aqui eu já trabalhei um total de 9 carreiras, pra mim já tá bom esse tamanho aqui. E já cortei aqui o meu fio. Então, eu terminei na carreira onde eu trabalho aqui o alto relevo, pego pela frente, pra ficar igual de um lado e do outro, tá vendo? Iniciando e terminando. Eu arrematei o fio, tá? Pra gente continuar aqui com a nossa confecção. Aqui, então, eu vou continuar trabalhando para que o meu ponto continue do lado direito, tá? Como eu já tenho aqui a minha base, então eu não vou trabalhar mais essa base aqui de início. Por isso que eu arrematei o fio, para vir trabalhando aqui do lado direito, para que esse ponto fique do mesmo jeito, tá? Então, é bem simples, por quê? Eu vou iniciar do mesmo jeito aqui, com ponto baixo, para fazer aqui o restante. E onde tiver marcado o meu ponto, eu vou continuar fazendo ele. Então, eu pego o meu fio novamente, introduzo aqui no primeiro ponto alto, que é aqui as 3 correntinhas. Ó. Prendo e no mesmo ponto, então, eu introduzo a agulha e faço aqui um ponto baixo. Aqui eu coloco uma correntinha, vou pegar a minha laçada e aqui eu não preciso nem contar pontos, porque é só eu vir onde tá a marcação para que ele fique do mesmo jeito. Vai dar certinho aqui nessa parte de cima. Então, eu só olho aqui, ó. Nesse último ponto alto, eu vou fazer os 5 pontos altos, ó. Vou introduzir a agulha, vou fazer, então, os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha de espaço, e aí agora eu venho aqui olhando onde que tá o ponto baixo. Ó, o ponto baixo, ele tá aqui também no último ponto alto, tá vendo? Então, eu venho aqui
e vou colocar o ponto baixo no último ponto alto. Uma correntinha, pego a laçada, olha, todos aqui vai ser nesse, tá vendo? Olha aqui, ó, no último ponto alto aqui, tá vendo? Então, eu vou pegar a laçada, vou introduzir a agulha e vou repetir aqui os meus 5 pontos altos. Quatro, 5, correntinha. Olha aqui, ó, o ponto baixo, tá vendo? Tá no último ponto alto aqui. Então, eu venho, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Correntinha, nós vamos continuar desenhando aqui do mesmo jeito. Pego a laçada, olho onde tá aqui, olha, tá vendo? E venho, então, fazer os 5 pontos altos. Então, nós vamos fazendo assim até chegar lá no final da carreira. E aí, nós vamos ter, então, a mesma quantidade de pontos para um lado e para o outro. 5 pontos altos, correntinha. Eu olho onde tá aqui o ponto baixo, ó, tá aqui no último. Eu venho e coloco aqui de novo. Ó, vai ficando assim. Bom, cheguei aqui no meu final, uma correntinha e um ponto baixo aqui no último ponto alto da carreira. E eu tenho aqui, então, os meus 6 motivos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, nós vamos continuar a mesma confecção. Aqui, então, olha, eu posso vir olhando pelo próprio trabalho que eu já tenho, pra ir fazendo. Nessa daqui, ó, eu tenho o ponto alto nela. Então, eu vou virar aqui o meu trabalho. Uma, duas, 3 correntinhas que dá a altura do ponto alto. Mais 2 correntinhas de espaço. Pulo aqui o primeiro, venho no segundo, ponto baixo, 3 correntinhas. Pula um ponto no próximo ponto baixo. Uma, duas, 3, 4 correntinhas de espaço, pulo aqui o ponto alto no próximo ponto baixo. Uma, duas, 3 correntinhas, pulo um ponto no próximo ponto baixo. Uma, duas, 3, 4 correntinhas, pulo um ponto no próximo ponto baixo. Uma, duas, 3 correntinhas, pulo um ponto no próximo ponto baixo, e daí por diante até chegar lá no final. Bom, tô aqui no final, então, da carreira, ó, vou colocar as 2 últimas correntinhas, pego a minha laçadinha, venho aqui sobre o ponto baixo e ponto alto. Viro o trabalho, e agora é essa carreira aqui onde eu inicio com os 3 pontos altos, tá vendo? Então, eu subo aqui uma, duas, 3 correntinhas, pego a laçada, introduzo a agulha no mesmo ponto, ponto alto, mais um, ficando com 3. Uma correntinha de espaço, nas 3 correntinhas, ponto baixo, uma correntinha, pego a laçada, e aqui eu venho trabalhar, então, os 5 pontos altos. Então, de agora em diante, nós vamos continuar repetindo o ponto de início até ter a mesma quantidade de carreiras do outro lado. 5, uma correntinha, ponto baixo. Correntinha e os 5 pontos altos novamente. Quando nós tivermos a mesma quantidade, aí então nós vamos trabalhar as carreiras de finalização para nossa peça.
E se você tiver dúvida quanto à confecção desse ponto, é só você olhar aqui pela peça que já tá pronta, certo? Aqui nessa próxima carreira, então, nós vamos fazer com ponto baixo, depois com ponto alto, os 3 pontos altos aqui juntos e daí por diante. Vai ficando assim a nossa peça, olha que linda. Bom, então aqui, como eu falei pra vocês, olha, já trabalhei toda a minha parte. E aqui eu fiz uma pequena diferença, eu diminuí algumas carreiras desse lado que já estava pronto. Aqui nós tínhamos 12 carreiras, então eu deixei apenas 10 do nosso motivo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, certo? E aí eu refiz aqui essa última carreira de correntinhas. Eu achei melhor diminuir aqui essas 2 carreiras, porque ainda nós vamos ter aqui o nosso barrado, mas você também pode fazer a mais ou a menos, tá? Fica a seu critério. Então, aqui desse lado eu também coloquei 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E finalizei as 2 na última carreira aqui que eu tenho os 3 pontos altos no canto, certo? Você tem que finalizar sempre igual aqui essas 2 carreiras, tá bom? Para o seu trabalho ficar exatamente igual de um lado e do outro. Então, agora, aqui nessa parte, o que eu vou fazer? Ó, deixa eu finalizar aqui novamente. Ó, certo? E aí, você vai virar e vai fazer como eu já havia falado pra vocês. Olha, aqui eu vou subir uma correntinha no mesmo ponto. Eu já vou subir aqui o meu ponto alto. Ó. E aí, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pular 1, 2, no terceiro ponto, eu vou colocar um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. 1, 2, no terceiro ponto alto, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, ó. Terceiro ponto, ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e pula 1, 2 no terceiro ponto, ponto baixo, 6 correntinhas. No terceiro ponto, ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e no último aqui, na terceira correntinha, ponto baixo. Aqui, então, eu arremato o meu fio. Ó. E tá finalizado aqui. Depois, a gente vai esconder por uns pontinhos. Então, de um lado está igual, de outro também, já está finalizado pra gente prosseguir, então, com o nosso barrado. É um barrado bem simples e, dependendo aí do tamanho que você fizer, você tem que fazer uma adequação para esse ponto. Então, já nessa peça, eu vou te mostrar mais ou menos aí, se você não estiver fazendo do mesmo tamanho, como que você pode adequar o ponto à sua peça, certo? Então, eu sempre vou iniciar o meu barradinho aqui pelo cantinho, vou escolher um cantinho sempre do lado direito, porque agora nós vamos trabalhar o nosso barradinho em forma circular, tá bom? Então, eu venho do lado direito da minha peça. Para esse meu barrado, eu vou iniciar da seguinte forma, eu vou vir aqui nesse espaço de correntinhas, vou prender o meu fio. E vou fazer um ponto baixo, no cantinho mesmo, tá? Só que tem que ser aqui nas correntinhas, para que todos os cantinhos fiquem igual, certo? Ó. Aqui agora, eu vou colocar 5 correntinhas. Vou virar pra cá e vou pular aqui a altura do ponto. Vou vir aqui no meio do ponto, tá vendo? Vou colocar um ponto baixo, 2. Aqui, onde eu tenho todos presos junto, eu vou colocar um ponto baixo.
Nesse espacinho, eu vou colocar 2. Aqui, eu coloco mais 1. E conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui no meio 7, 8, 9 e 10. Ó, essa é a adequação do ponto para esse tamanho de peça que eu estou fazendo. Então, aqui eu tenho 10 pontos baixos, certo? E aqui agora eu coloco 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui eu vou dar mais ou menos o espaço dessas correntinhas, então eu venho aqui, olho, mais ou menos. Então, eu vou prender aqui nessa altura desse ponto, tá vendo? Eu não vou deixar ela muito folgada e não vou deixar muito apertada também, tá vendo? Ó. E agora eu vou fazer mais 10 pontos baixos, contando com esse primeiro. Então, aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui vocês percebem o quê? Que eu não tenho uma quantidade certa de pontos, tá bom? Eu vou medindo e vou vendo uma forma que ele não fica muito apertado. Agora, depois das 10 correntinhas, eu vou colocar novamente 5 correntinhas. 3, 4, 5. Vou olhar aqui novamente mais ou menos uma distância boa, tá vendo? Ponto baixo. E agora, eu vou colocar mais 10 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, agora, eu coloco mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou olhar aqui novamente mais ou menos uma distância boa, tá? Que não fique muito apertado e nem muito folgado. Vou prender aqui e coloco, então, mais 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E olho novamente mais uma distância aqui legal. E novamente, olha, e vou fazendo assim até chegar aqui no meu canto. Aqui no meu canto tem que ficar exatamente igual a esse. Eu tenho que colocar esse espaço de 5 correntinhas. Então, eu vou continuar aqui pro passo a passo, não ficar muito longo, até chegar aqui no cantinho e eu volto mostrando pra vocês. Bom, eu cheguei aqui já no meu cantinho, tá vendo? Aqui nessa parte, eu coloquei apenas um ponto baixo aqui na largura do ponto, diferente daqui que eu coloquei 2, tá vendo? Mas não tem problema. Então, aqui, o que que você tem que se atentar? Você tem que colocar uma quantidade de pontos em que não fique muito justo e muito apertado, tá vendo? Essa aqui é a adequação de pontos. Então, para essa minha peça, se você estiver confeccionando do mesmo tamanho, eu tenho aqui, nesse intervalo entre os dois cantos, 1, 2, 3,
4, 5 espacinhos de 5 correntinhas, com intervalo de 10 pontos baixos, certo? E aí, eu tenho aqui o meu intervalinho num canto e mais um intervalo que eu vou fazer aqui agora no canto mostrando pra vocês. Então, é dessa forma que você vai adequar esse barrado à sua peça. Aí, você tem que ver se você tem que diminuir mais um pouco, fazer mais espaçado ou mais justinho. O importante é que você coloque aqui de base 10 pontos baixos e 5 correntinhas, tá? Tomando cuidado para não deixar muito aberto aqui ou muito repuxado essa parte. Terminado, então, essa lateral, a gente vai vir aqui pro cantinho e vai fazer da mesma forma que lá no outro canto, tá? Deixa eu só puxar aqui. Ó, e aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aí, eu vou vir novamente aqui no meu espacinho. Eu vou deixar de lado aqui para depois fazer o arremate para ficar bem preso o nosso canto, tá? Venho aqui no canto, vou pegar nas correntinhas e vou colocar um ponto baixo. Tá vendo que está exatamente igual do outro lado? Então, tem que ficar assim na sua peça aí também que você tá confeccionando. E agora, aqui eu também tenho que fazer uma divisão exata, para que quando eu chegue aqui no final, tenha também as 5 correntinhas. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos aqui nesse espacinho, 6 sobre o ponto baixo, aqui no espacinho, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, dou uma espaçadinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aqui em cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu tô vendo que eu tô chegando lá no meu final. Então, aqui, eu vou olhar como que tá ficando, porque aí eu tenho que colocar nesse canto a mesma quantidade de pontos que eu tenho nesse. Olha aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, o que que eu percebi? Tá um pouco puxado aqui as minhas correntinhas, tá vendo? Ó. Então, eu vou desmanchar aqui. Eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3 pontos baixos. Então, eu vou desmanchar até as correntinhas aqui. Como eu tenho 3 pontos baixos, eu vou colocar aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Já é o suficiente. E aí, eu venho aqui sobre o ponto baixo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E agora, eu vou olhar aqui, ó, pra ficar com essa mesma quantidade de pontos. Então, aqui nesse meu espacinho, eu vou colocar essa quantidade de pontos que eu tenho aqui nesse canto. Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou vir aqui nesse meu espaço de correntinhas e vou colocar 4 pontos baixos, pra chegar lá no canto e tá exatamente do mesmo jeito. 2, 3, 4. E agora, eu continuo aqui colocando o restante dos pontos baixos. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ó lá, cheguei no meu cantinho exatamente do mesmo jeito que tá no outro canto, tá vendo? Agora, eu vou colocar as 5 correntinhas. Aí, eu venho aqui na minha lateral, vou pegar aqui no meio do ponto alto para que fique igual a outra. E agora, como eu já tenho essa parte aqui pronta, então eu me espelho nela
para fazer esse outro. Então, aqui eu tenho 5 espacinhos de 5 correntinhas, nesse lado eu também tenho que ter 5 espaços de 5 correntinhas. Então, eu olho desse lado onde eu tenho ponto baixo, coloco o ponto baixo desse. Aonde eu tiver o espaço de correntinhas, eu também vou colocar o espaço de correntinhas. Então, não tem necessidade de mostrar para vocês, porque é exatamente como ficou esse lado. Então, eu vou finalizar aqui essa parte, vou chegar nesse canto, vou fazer exatamente como eu mostrei aqui para vocês, para poder finalizar essa nossa primeira carreira. Aí, eu volto, dando continuidade já na segunda carreira do nosso barradinho. Bom, então eu já fiz toda a minha peça, ó, aqui ficou exatamente do mesmo jeito que eu ensinei aqui pra vocês. Só vou mostrar aqui, ó, o cantinho, ó, e aí o intervalo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, todos no mesmo espaço, ó. Um de frente pro outro, para que fique bem certinho esse nosso biquinho. E aqui o intervalo, os 2 espacinhos aqui também de intervalo, e já tô aqui no meu cantinho. E aqui você tem que lembrar que você já colocou um ponto baixo, certo? Então, você vai colocar aqui 9 no total, com um que daqui do cantinho vai ficar 10, tá bom? E aí, você vem aqui no primeiro ponto baixo, finaliza com um ponto baixíssimo, e agora nós vamos iniciar a nossa próxima carreira. Também super fácil. Eu venho com ponto baixo aqui pro meu espaço de correntinhas, e aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale a um ponto alto. E aqui agora eu vou colocar mais 9 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas, 10, tá? Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, tá bom? Aqui agora, o que que eu vou fazer? Vou pular 1, 2, no terceiro ponto baixo, introduzo a agulha, faço um ponto baixo, no próximo outro, até restar 2 pontos baixos para ficar sem trabalhar. 4, 5, 6. Ó, 1, 2. Então, aí eu vou ficar aqui de um lado sem trabalhar 2 pontos baixos e aqui do outro também sem trabalhar 2, ficando aqui com 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou pegar aqui a minha laçadinha na agulha, vou vir direto pro meu espaço de correntinhas e vou colocar novamente 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito, vou pular 2 pontos baixos. No terceiro ponto baixo, agora eu trabalho 6 pontos baixos seguidos. 2, 3, 4, 5, 6. Vou deixar 2 sem trabalhar, pego a minha laçadinha aqui e venho direto pro espacinho já fazer, então, os 10 pontos altos. Então, toda essa minha carreira, eu vou fazer aqui essa repetição de pontos, tá bom?
Então, eu também já vou adiantar para o passo a passo não ficar muito longo. E aí, eu volto com vocês já com toda essa carreira trabalhada, tá bom? Eu já vou voltar aqui nessa parte. Todos os cantinhos nós vamos fazer aqui exatamente como nós fizemos esse daqui, tá? Do mesmo jeitinho. Eu vou chegar até lá no final e vou voltar mostrando para vocês a viradinha, para que não tenham dúvidas, tá bom? Bom, então eu já trabalhei, ó, toda a minha lateral aqui, o início, ó. E vocês percebem que está retinho, não tá puxado e nem babado, tá bom? É importante ficar dessa forma aqui a nossa peça. Então, eu já cheguei no meu cantinho, também já fiz aqui os 10 pontos altos, tá bom? E aí, pra virar, é do mesmo jeito, olha, eu vou contar 2 pontos baixos, no terceiro, prendo aqui com um ponto baixo. E aí, eu prossigo, então, colocando 6, 3, 4... 5 e 6. Pego a laçadinha, venho aqui pro espacinho para colocar os 10 pontos altos e daí por diante, ó. E aí vai ficar assim bem bonitinho essa nossa carreira. Então eu já volto com vocês aqui nesse ponto para nós darmos continuidade ao nosso barradinho. Olha, já trabalhei aqui toda a minha volta, tá vendo? Como eu falei pra vocês, exatamente do mesmo jeito, já estou aqui no final. E nesse meu final, eu vou finalizar então, já coloquei aqui os 6 pontos baixos, vou finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, certo? Finalizei aqui com esse ponto baixíssimo, o que eu vou fazer agora? Pra não ficar feio o meu próximo ponto, eu vou arrematar o meu fio, tá? Ó, arrematei o fio. E vou deixar aqui pra esconder depois, tá bom? Vou pegar aqui, olha, e vou deixar 2 pontos sem trabalhar, voltando aqui, tá? Aqui mesmo, nesse mesmo cantinho. Vou deixar 2, venho aqui no terceiro pra prender com um ponto baixo. Dei a minha laçadinha inicial e agora ponto baixo, tá? Aí agora eu vou colocar aqui uma correntinha, vou deixar esses fiozinhos aqui pra trás pra depois fazer o arremate perfeito, tá? Nessa carreira, agora eu vou trabalhar com ponto alto duplo, certo? Vou trabalhar todos os pontos, mas fazendo ponto alto duplo. E além do ponto alto duplo, eu vou trabalhar também ponto alto relevo. E dessa vez eu vou pegar o ponto alto relevo todo por trás, tá? Não tem pego aqui pela frente, só por trás. Então, eu pego aqui uma laçada, 2 laçadas que equivale ao ponto alto, tá bom? E aí, eu vou vir trabalhar aqui em cada ponto alto, o ponto alto relevo pegando por trás. Então, eu venho aqui com a minha laçada, ó, com a agulha, e pego aqui nesse ponto alto por trás, puxo a laçadinha. Deixa eu tirar aqui essa laçada de início. Ó, peguei. Aí, eu vou fazer o ponto alto duplo, tá? Vou tirar todas as laçadinhas e aí eu tenho o meu ponto alto duplo. Deixa eu só trazer aqui pra trás pra vocês não confundir. Depois a gente esconde. E aí, no intervalo entre esses 10 pontos altos, eu também vou acrescentar uma correntinha. Então, eu acrescento uma correntinha aqui no início e entre eles também. Aí, eu pego novamente 2 laçadas na agulha para dar o ponto alto duplo. Venho aqui por trás, no meio do meu ponto alto, ó. Levo do outro lado, puxo a minha laçadinha. E puxo a laçada, tiro 2, puxo a laçada, tiro 2, puxo a laçada, tiro 2. Mais uma correntinha de espaço, pego a laçada, mais uma, ficando com 2, e vou pegar o ponto alto relevo por trás, ó. Pego aqui no meio do ponto alto, de um lado pro outro, puxo a laçadinha, puxo a laçada, tiro 2, puxo a laçada, tiro 2 e tiro os 2 restantes. Então, eu tenho outro ponto alto duplo.
uma correntinha, 2 laçadas na agulha, pego o ponto alto relevo por trás e finalizo o meu ponto alto duplo. E eu vou fazer isso em todos os 10 pontos altos, lembrando sempre de pegar 2 laçadas na agulha para ficar com o ponto alto duplo, tá bom? Correntinha, 2 laçadas na agulha, vem pro próximo ponto alto relevo. Ó. Correntinha, pego 2 laçadas e venho fazer o próximo. Ponto alto relevo. Duplo. E vamos fazendo assim toda a volta aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. Ó, mais um. Correntinha. As 2 laçadas para fazer o ponto alto duplo relevo. Ó. Mais uma correntinha e eu vou fazer o último ponto alto aqui, tá vendo? 2 laçadinhas, pego aqui por trás, levo do outro lado, puxo a laçada, puxo, tiro 2, puxo, tiro 2, puxo, tiro 2. Como aqui do outro lado, então, eu vou colocar também uma correntinha, certo? Finalizei, o que que eu vou fazer? Eu vou pular 1, 2, no terceiro eu vou colocar um ponto baixo, no próximo também um ponto baixo. E aqui eu já tenho os 2 que eu também não vou trabalhar. Então, nessa carreira eu tenho só mais 2 pontos baixos. Uma correntinha e aí eu já venho aqui pro próximo. Pra fazer exatamente igual lá eu fiz aqui no meu cantinho. Então, eu vou pegar 2 laçadas, venho aqui pegar o ponto alto relevo e fazer o ponto alto duplo. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta, colocando uma correntinha de espaço, pegando o ponto alto relevo e fazendo o ponto alto duplo. Eu vou adiantar também aqui o passo a passo, e aí eu já vou voltar com vocês no final da carreira, porque vocês já sabem também como que é para fazer os cantinhos, é exatamente como nós estamos fazendo aqui, não tem diferença. E aí eu volto então já na próxima carreira, pra gente continuar a finalização desse nosso barradinho. Ó, vai ficando assim. Bom, então eu já finalizei toda a minha peça, tá? E aqui eu já coloquei o último ponto baixo, eu tenho um ponto baixo desse lado, então eu só finalizo aqui com o ponto baixíssimo no próximo ponto baixo. E aqui agora eu caminho com o ponto baixíssimo nessa correntinha, coloco um ponto baixíssimo nesse ponto alto. Aqui no meu espaço eu ponho um ponto baixíssimo também e já venho no mesmo espaço subindo com um ponto baixo, iniciando a minha próxima carreira. E essa é bem simples. Nós vamos colocar 3 correntinhas no próximo espacinho, ponto baixo, 3 correntinhas no próximo espaço, ponto baixo, 3 correntinhas no próximo espaço, ponto baixo, dando esse intervalinho. Em cada espaço de uma correntinha, eu coloco um ponto baixo e dou o espaço de 3 correntinhas, ó. Bem simples. Isso em todos os intervalos de correntinhas entre os pontos altos. 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo. E aqui agora, eu vou colocar 3 correntinhas e eu vou pular esse espaço, vou pular os 2 pontos baixos, vou pular o próximo espacinho e já venho direto aqui no intervalo de correntinha entre os 10 pontos altos. Então, eu ponho um ponto baixo e venho do mesmo jeito, ó, 3 correntinhas no próximo espaço, ponto baixo. 3 correntinhas no próximo espaço, ponto baixo. Vou trabalhar essa carreira toda dessa forma, não tem diferença. Vou adiantar aqui também mais um pouquinho.
e eu já volto com vocês. Ó, vou mostrar aqui só mais essa parte. Ó, cheguei aqui no último espacinho dos 10 pontos altos, certo? Vou fazer as 3 correntinhas, vou pular esses daqui, venho no primeiro espaço do ponto alto, ponto baixo, e sigo então com esse desenho. Vai ficando assim. Bom, já trabalhei toda a volta, ó. Certo? Já estou aqui no finalzinho. E aí, agora, já fiz aqui as 3 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz da carreira, finalizo com um ponto baixíssimo, certo? Agora, para iniciar a minha última carreira, eu já introduzo a agulha aqui, puxo a laçada e faço um ponto baixo. Vou colocar mais um ponto baixo. E entre um espaço e o outro, eu vou colocar um picô. Então, eu coloco 3 correntinhas, pego essas 2 laçadinhas aqui da frente do ponto baixo, puxo a laçada e faço um ponto baixo. Agora, eu venho pro meu espacinho, coloco 1, 2 pontos baixos e do mesmo jeito, ó, 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui, pego as 2 laçadinhas da frente do ponto baixo, puxo a laçada, faço um ponto baixo, venho aqui pro próximo espacinho, um ponto baixo, 2 pontos baixos. E assim, agora, eu vou intercalando o meu picô, ó, do mesmo jeitinho. Ele vai ficar sobre os pontos altos. E nos espacinhos de correntinhas vai ter 2 pontos baixos. 3 correntinhas, faço o picô. E, ó, no próximo espacinho, 2 pontos baixos. 1, 2, 3 correntinhas, pego aqui as 2 laçadinhas, ponto baixo e venho aqui dessa forma. Vou chegar aqui entre esses meus pontos para mostrar para vocês como que vai ficar. Bom, estou chegando aqui então no final, ó. Aqui no meu último espacinho, então, eu vou colocar um ponto baixo, 2 pontos baixos, e aqui eu não vou fazer picô, certo? Eu vou vir direto para esse espaço de 3 correntinhas, vou fazer um ponto baixo, e já venho direto para o outro espaço para fazer, então, os 2 pontos baixos. E agora, sim, eu continuo com o meu picô. 3 correntinhas, puxo a laçada, faço um ponto baixo, venho pro próximo, colocando aqui também, olha. E aí, eu vou fazer assim por todo o meu trabalho, não tem diferença. E essa é a última carreira aqui do nosso barrado. Então, eu vou finalizar e volto mostrando, então, a peça para vocês concluída. Cheguei no final da minha carreira. E aqui, agora, eu finalizo. Ó, vou fazer aqui o último ponto baixo. E vou finalizar. Então, aqui eu já vou cortar o meu fio. Não vou dar aquele nó. Vou colocar aqui o fio na agulha. E aí, eu passo aqui no primeiro ponto baixo, ó, lá pra trás, tá vendo? Agora, eu pego aqui por dentro dessa laçadinha de trás desse último ponto baixo que eu fiz. E fica assim o arremate perfeito. Agora sim, eu pego e puxo aqui pra trás, pra dar um nozinho, pra que fique bem firme.
E agora é só esconder por uns pontinhos. Opa, soltou. E vai escondendo, ó. Tomando cuidado para pegar só na parte de trás do trabalho, para não mostrar na frente o fio. E agora é só cortar. Os outros fios eu também já fiz o arremate e a minha peça tá finalizada. E aí ficou aqui assim. Olha que lindo. Aqui no meio, esse detalhe do ponto relevo. E aqui nas pontas também o detalhe do ponto relevo. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa peça ficou maravilhosa. Eu gastei aí metade de um novelo para confecção. Então, se você for usar esses novelo grandão, eu acredito que dê para você confeccionar 2 peças desse mesmo tamanho, tá bom? Então, é isso. Se você fizer qualquer peça aqui pelas minhas aulinhas, é só você compartilhar com a hashtag Crochê com a Paty. Vai lá no meu site, Estúdio Artesanal, e lá você também pode compartilhar nele e eu deixo liberado para que todos que entram lá vejam os trabalhinhos que vocês confeccionam, tá bom? Obrigada pelo carinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui abaixo, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e assim também ativa o sininho de notificações, porque aí o YouTube vai entender que você gosta dos trabalhinhos aqui e também vai enviar sempre as notificações sempre que eu postar um trabalhinho. Obrigada pelo carinho e até a nossa próxima videoaula.